Você conhece alguém na sua igreja, na sua cidade, ou ouviu falar que no Brasil, desde que o Lula tomou posse, foi presa por única e exclusivamente estar portando uma Bíblia? Se você tiver com um batom ou com uma Bíblia, você vai ser considerado terrorista. Viu? Não fica nem vermelho de espalhar uma mentira dessa. Você conhece na sua igreja, Dr. Elton, alguém que foi preso porque estava com batom ou com Bíblia, por única e exclusivamente estar portando batom ou Bíblia? Porque eu investiguei cada uma das secretarias de segurança pública do Brasil. Nos últimos 2 anos e meio não achei um só caso, e desafio o senhor a trazer nas suas redes sociais um só caso de um boletim de ocorrência onde uma pessoa tenha sido presa única e exclusivamente por portar Bíblias. Porque o que a gente encontra é gente que age de má fé, se escondendo atrás da religião para pegar a Bíblia, faz um buraco dentro da Bíblia para esconder arma, para esconder droga, e tem uns que são ainda piores, que abandonam a família em casa e vão a mais de 1000 quilômetros de distância participar de quebra-quebra para tentar promover um golpe de Estado, e quando a casa cai, adivinha? Tira da bolsa uma Bíblia para falar que estava indo lá rezar. Isso tem. Gente que usa a Bíblia como desculpa para cometer crime tem bastante. Agora, alguém que foi preso porque estava com Bíblia não tem. Aliás, também não tem uma só igreja que tenha sido fechada no Brasil desde que o presidente Lula assumiu por perseguição religiosa. Eu desafio o patriota que usa boné dos Estados Unidos aí a provar. Agora, tem uma coisa que a gente acha com fartura aqui no estado de São Paulo. Gente que caiu na conversa fiada do Dr. Elton, que votou para aprovar a venda da Sabesp para o Tarcísio de Freitas, acreditando na promessa do Dr. Elton e do Tarcísio de que a conta ia baixar, e está pagando cada vez mais caro. No final do ano, fomos surpreendidos que as grandes empresas iam pagar até 200% mais caro na água. As pessoas já estão recebendo esse mês mais de 6% de aumento acima da inflação, e a empresa que eles privatizaram, a Sabesp, já tem um histórico lá no Amapá, onde eles começaram de já ter dado 3 aumentos em cima da conta d'água. Fora um monte de doenças que do nada começou a aparecer. Na região onde o próprio Dr. Elton atua, que é o Vale do Paraíba e Litoral Norte, nós tivemos no começo do ano, você deve lembrar bem, uma epidemia de virose. Coincidentemente, depois que a Sabesp foi privatizada, e suspeita-se, até agora ninguém descobriu, porque aí a CETESP não acha quando o problema é do governo, suposto problema do governo, de descarte irregular de esgoto direto na água do mar. Aliás, também existiram denúncias dentro até do site do UOL e do Estadão de que esses aumentos sucessivos na conta d'água poderia afetar até a hemodiálise de pessoas que precisam fazer seu tratamento. Pois é, mas aí o sujeito que se diz tão preocupado com a saúde do povo a ponto de votar mais uma vez para o Tarcísio, para autorizar o Tarcísio a cortar mais de 11 bilhões da educação a pretexto de investir na saúde, não dá um pio. E eu tô falando de coisa que é real, que você vai lá, você acha a prova. Aliás, você vai receber na sua casa contas mais altas. Aliás, inclusive tem gente reclamando que a conta triplicou, quintuplicou, tá uma fortuna, não tá conseguindo nem pagar a conta d'água mais. Mas aí, ó, fica quietinho, porque para falar mentira, induzir as pessoas a acharem que gente evangélica está sendo perseguida religiosamente no Brasil, aí o sujeito grava videozinho, mas não traz uma prova, porque eu duvido, porque vim falar que Débora do Batom foi presa por causa de Bíblia, ou de que porque pichou com batom, é conversa mole. Ela foi presa como todos os outros, porque estavam conspirando com um grupo no Brasil que ficou acampado em porta de quartel 2 meses. Gente tão trabalhadora, tão defensoras da família, que larga o filho abandonado em casa e fica 2 anos morando com gente estranha no meio da rua, fazendo sabe-se lá o que, tramando toda sorte de perversidades. Gente que estava envolvida na mesma quadrilha que a gente lembra muito bem, que tentou e explodiu o aeroporto de Brasília, e se tivessem tido sucesso, não fossem competentes, milhares de pessoas teriam morrido, inclusive famílias naquela pegada. Aliás, quando o Lula tomou posse, esses mesmos anjinhos que usam a Bíblia debaixo do braço para usar de desculpa quando é preso cometendo crimes,
estavam lá em Brasília jogando ônibus de cima de viaduto pegando fogo, jogou até na sede da Polícia Federal, fez gente que estava voltando do trabalho descer do ônibus, igual o crime organizado aqui em São Paulo, descer do ônibus para poder eles fazerem a sua arruaça. Ou seja, é gente da pior espécie que quando o bicho pega ou finge que está doentinho ou banco religioso. Portanto, não venha com mentiras, doutor Elton. Se você não tem nada de produtivo para oferecer para a população, haja visto que a maneira como o senhor vem votando aí contra os interesses do povo paulista para privatizar Sabesp, deixando um liberou geral de privatizar metrô, de encher de pedágio no estado inteiro, e aí o senhor não fala nada, né? Tá sempre batendo palminha. Mas quando é para espalhar, ajudar o Nicolas Ferreira e tanta gente espalhar fofoca e desunir o nosso Brasil com mentiras, aí o senhor tá sempre à disposição. Portanto, brasileiro, tá aí feito o desafio para o Elton e para qualquer um. Apontem aqui um só caso de igreja que tenha sido fechada por perseguição religiosa desde que o Lula assumiu como presidente e uma só pessoa no Brasil inteiro que tenha sido presa porque andava com batom ou com a Bíblia na bolsa, mas andava para ler, para estudar, para louvar a Deus e não para ficar escondendo o crime como armas e drogas por aí, ou então até para usar de desculpa quando é preso participando de arruaça. E você, o que pensa a respeito? O que você acha desse tipo de patriota que põe o interesse dos Estados Unidos em primeiro lugar e o Brasil que fique para trás? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e antes de cair na conversa desse papo fariseu aí, de que estão perseguindo religiosos, mas não apresenta um só caso, tentando vitimizar uma pessoa que saiu de casa, abandonou os filhos com o marido para participar de arruaça a mais de 1.000 quilômetros de distância da cidade e falar que é uma simples pichadora? Pois é, não caia nessa. Também não caia nessa conversa de que era um bando de velhinhos que foram lá para rezar na porta do Congresso. É nada. Todo mundo sabe que é gente violenta que na primeira oportunidade estava lá pedindo para ter um golpe de Estado para matar as pessoas geral, para que eles pudessem impor um regime de terror no Brasil, onde qualquer um poderia invadir a sua casa sem mandato judicial, sem nada, arrancar você do seio da família, torturar, como eles faziam durante a ditadura militar. Portanto, não caia nesse discurso de santinho do pau oco. E o doutor Elton, fica aqui o desafio. Gostaria que ele usasse as suas redes sociais, onde ele vive usando para espalhar mentira, para criar pânico moral, que ele traga lá um só boletim de ocorrência. Pode trazer daqui do estado de São Paulo, ele não é tão amiguinho aí do secretário de Segurança Pública que está matando geral aí, o defensor da família, defendendo que a polícia possa invadir a casa das pessoas sem mandato e matando as pessoas a pretexto de estar combatendo o crime. Pois é, o desafio é ele trazer aqui um só boletim de ocorrência aqui no estado de São Paulo de uma pessoa que tenha sido presa porque estava portando um batom ou uma Bíblia, com as funções para os quais isso foi feito. Passar na boca para ficar mais bonito ou então para melhorar a sua cultura religiosa. Coisa que aparentemente está faltando supostamente para o deputado, que se tivesse lendo a Bíblia saberia que nos 10 mandamentos é um dos piores pecados que você pode cometer contra Deus, que é ficar espalhando mentira e divisão. Fica aí a nossa dica.